Quero saudar os irmãos, as irmãs, no nome santo daquele a quem toda a terra aclama, nosso Salvador Jesus. Queridos, é um prazer, uma honra, um deleite estar aqui conhecendo essa igreja, conhecendo o Encontro da Fé Reformada Goiânia, do qual sempre ouvi falar, mas nunca tive tido a oportunidade de visitar. Agradeço a Deus pela oportunidade e peço a Ele que me ajude a servi-los com fidelidade. Como ilustração do que vamos tratar, o nosso tema nessa noite e amanhã à noite é pregação bíblica na pós-modernidade. E eu quero, como ilustração para esse assunto, pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. No capítulo 2, nós vamos ler apenas parte do capítulo, mas eu creio que será suficiente para você enxergar algumas coisas. Eclesiastes 2, a partir do verso 3 até o verso 11, eu não vou fazer hoje uma exposição da carta, é apenas uma leitura ilustrativa, para que você veja essa que é, na minha opinião, a melhor descrição acerca do estado pós-moderno. A palavra do Senhor diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor que seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua santa, inerrante e suficiente palavra, e nós pedimos que, ao considerarmos várias passagens e considerarmos o tempo em que vivemos, o Senhor nos dê entendimento, o Senhor nos dê concentração e o Senhor nos ajude a crescer. No nome de Jesus. Amém. Querido, certo pastor, uma ocasião nos Estados Unidos, foi lidar com um dos jovens da sua igreja. Nos Estados Unidos é muito comum, quando o jovem faz 17, 18 anos e chega na idade de ir para a faculdade, ele sai de casa. Geralmente ele deixa o lar, ele vai morar em outra cidade, uma cidade universitária, e ele volta uma vez por ano, ou nas festas, ele volta para encontrar a sua família. E como é muito comum, vários jovens vão para a faculdade, infelizmente nesse tempo lá eles meio que abandonam a fé. Um desses jovens voltou do seu primeiro ano de faculdade e o pastor foi atrás dele para conversar. Chamou para tomar um café e na conversa começaram a abrir o coração, e o pastor perguntando sobre como havia sido aquele ano, e o jovem falou: pastor, eu acho que eu não acredito mais nisso não. Eu acho que eu estou agora aprendendo sobre o pluralismo, estou aprendendo sobre evolução, estou aprendendo sobre a gente não poder interpretar algo muito exageradamente, de forma exageradamente literal. Eu não sei, pastor, se eu realmente acredito mais na fé dos meus pais. Eu não recomendo que você faça o que o pastor fez, tá? Mas ele olhou o jovem nos olhos e falou: com quem que você anda dormindo? Com quem que você anda dormindo? E o jovem assustou, falou: como assim, pastor? Do que você está falando? Como que você sabe? O pastor entendia muito bem a dinâmica do coração humano, a dinâmica que é demonstrada no texto que foi lido mais cedo de Romanos capítulo 1. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho disso, mas a história é a seguinte: o ser humano e a história da humanidade é uma tentativa de esconder da Deus, de tirar Deus da história, para que a gente possa pecar e fazer aquilo que a gente quer. No caso daquele jovem da história, ele estava tentando usar desculpas filosóficas,
o método científico, isso ou aquilo para esconder a verdade do seu coração. Ele queria dormir com uma das moças lá da faculdade e ele achou uma justificativa intelectual para pagar a sua fé. Naquele caso, claro, o pastor acertou, porque o desejo de fugir de Deus era mais forte que qualquer outra coisa. Hoje e amanhã a gente vai falar sobre pós-modernidade. E de certa forma, o pensamento pós-moderno é nada mais, nada menos do que um jovem tentando arrumar desculpas intelectuais esfarrapadas para continuar fazendo o que ele deseja fazer, enquanto nega a verdade que lhe é evidente diante dos olhos. O meu trabalho aqui com vocês nessas 2 noites é simples. Eu vou reafirmar a pregação bíblica reformada com todos os seus poderes. Eu vou insistir com você, meu irmão pastor, você que é pregador, que nas Santas Escrituras e na nossa tradição reformada, você tem todas as ferramentas necessárias para lidar com esse mundo pós-moderno. Pregação, não outros métodos. Talvez você tenha imaginado que eu ia ficar falando aqui contra a pregação, ou contra, temos que nos livrar dos púlpitos, temos que sumir com as gravatas. Não, não é isso. Tampouco vai ser uma sugestão de mudar radicalmente o que a gente tem feito. Em vez de um discurso autoritativo de um púlpito ou de um lugar de destaque, a gente transformar tudo isso numa conversa, num bate-papo, em algo que não é ameaçador, coisas que são supostamente mais palatáveis para o nosso tempo. Tampouco pretendo trazer para vocês a última ferramenta, a última novidade, aquela chave secreta que, se você entendê-la, aí sim você vai conseguir alcançar o coração pós-moderno. Não. O meu grande objetivo é mostrar para você que, se você conhece a santa palavra de Deus, se você conhece como usá-la, e se você está imerso nessa grande tradição reformada que nós temos, você tem todas as coisas necessárias para pregar aos pós-modernos. Meu objetivo também não é fazer uma explicação detalhada do que é a pós-modernidade, de onde veio, para onde vai. A gente não vai falar sobre pós-modernidade, mas sobre pregar para os pós-modernos. Claro, nisso a gente vai tratar de uma coisa ou outra. O pós-modernismo é real, é presente, mas deixa eu te dizer, você não precisa ser um especialista na filosofia pós-moderna. Você não precisa ser um especialista em Richard Rorty ou Jacques Derrida ou qualquer um desses pós-modernos para que você, enfim, possa alcançar o coração dos pós-modernos. Se você quiser saber sobre o assunto, tem livros excelentes. Na nossa livraria ele tem alguns do Genevieve, tem o livro Universo ao Lado do James Sire, que pode ser útil, artigos na Fides Reformata. Mas o que eu quero afirmar para você é, se você entender bem o coração das pessoas do nosso tempo, você tem a ferramenta necessária. E sabe qual vai ser a melhor maneira de você entender o pensamento pós-moderno? Não vai ser lendo Foucault ou qualquer um desses filósofos. Vai ser através de conhecer os produtos culturais que o nosso tempo produz. As histórias, os livros, os filmes, os seriados, para que você entenda e capture aquilo que está na mente das pessoas. O meu chamado para você hoje e amanhã é para você pegar o boi pelo chifre e usar todo o arsenal homilético que nós temos à nossa disposição e que com frequência nós não utilizamos, seja por a gente não saber como fazer, seja porque dá mais trabalho. Muitos acham que pregação é algo ruim, muitos acham que pregação é algo enfadonho, e nós pastores muitas vezes temos sido culpados de deixar as pessoas acreditarem isso. Conversando com um dos preletores aqui do evento, estava falando sobre a necessidade da gente criar na igreja uma cultura de amor pela exposição bíblica. E eu falei para ele, você não acha que é importante que a gente ensine as pessoas a amar pregação? E ele me falou, Emílio, quem é que não ama pregação? Quem não ama pregação é quem nunca conheceu. Quem não ama pregação é quem não conheceu a verdadeira e maravilhosa obra que pode ser feita com a simples exposição da palavra do Senhor. As palestras vão mostrar para a gente isso, que na nossa tradição reformada, você vai ter tudo o que você precisa para alcançar o coração dos descrentes e para lidar com o coração dos crentes das nossas igrejas, que são mais influenciados pela pós-modernidade do que a gente imagina. Vamos falar primeiro então do perigo que nós encontramos de uma reação exagerada. Muitas vezes quando a gente ouve falar dos nossos tempos, quando a gente encontra uma mudança filosófica, uma mudança na forma de pensar da nossa sociedade, às vezes a gente apavora, e a gente acha que não tem mais as respostas, a gente acha que está tudo perdido,
temos que jogar tudo fora que estamos fazendo, a igreja não é relevante, o evangelho não é relevante, temos que encontrar maneiras de fazer tudo isso aparecer. Calma, não há nada novo debaixo do sol. E muitas vezes é esnobismo histórico da nossa parte, é a gente olhar para os nossos tempos e pensar, puxa vida, hoje em dia os desafios são tão maiores do que no tempo de nossos pais. Hoje em dia os desafios são tão maiores do que no tempo dos puritanos, dos reformadores. Leia Eclesiastes, não só o que nós lemos, mas leia o livro todo. Eclesiastes vai curar o teu esnobismo histórico. Eclesiastes vai fazer você entender que os mesmos problemas que as pessoas da tua rua, da tua escola, do teu trabalho e da tua igreja estão enfrentando, já eram enfrentados pelo povo de Israel milhares de anos atrás. Pode ser que você pense, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia não é relevante para o nosso tempo, que a Bíblia não antecipou esses problemas de hoje, e muitas vezes a gente perde a confiança na palavra de Deus, e talvez você ache que na pós-modernidade você precisa arrumar outra coisa, para colocar no lugar da palavra de Deus no púlpito, mas a gente perde a confiança no que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, lembra o que ele falou? Toda a Escritura é inspirada e útil. Toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para preparar a gente para as boas obras que nós temos que fazer. Agora eu quero que você note uma coisa, Paulo estava se referindo a quê quando ele diz que toda a Escritura é inspirada e útil? Ele se referia obviamente ao Antigo Testamento, que é o que ele tinha ali, talvez as suas cartas, claro, alguma coisa ou outra, mas Paulo entendia e cria que porque o Antigo Testamento é inspirado por Deus, aquelas palavras que haviam sido escritas centenas, às vezes milhares de anos antes do que o tempo dele, continuavam sendo úteis e relevantes. Lembra disso? Timóteo vivia no mundo romano, cultura greco-romana, centenas, milhares de anos depois da lei de Moisés ter sido escrita. Só que Paulo acreditava que aquela lei escrita no contexto hebraico, muito tempo antes, continuava sendo útil para os dilemas de uma sociedade totalmente diferente. Timóteo, sabe o que você precisa para lidar com essa turma aí de Éfeso? Sabe o que você precisa para lidar com o pluralismo religioso que você vai encontrar no paganismo em Éfeso? Sabe o que você precisa para lidar com os rebeldes, com os irascíveis, com os difíceis? Sabe o que você precisa para fazer a tua igreja crescer em maturidade? Da boa e velha palavra de Deus. Alguns pregadores, e eu espero que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, que sirva de ânimo para você. Alguns pregadores acham que esse texto maravilhoso foi útil no seu tempo, só que hoje nós precisamos de outras coisas. As pessoas pensam, Moisés não conhecia o problema do pluralismo sexual que a gente encontra no nosso tempo. Moisés não estava tendo que lidar com o desconstrucionismo, palavra feia, da nossa interpretação. Um teólogo chamado Zack S. Wine escreveu um livro muito interessante sobre pregação numa época pós-tudo, e ele diz o seguinte: você precisa se lembrar que Deus não é Moisés. Deus não é um teólogo medieval, ou nem um pregador do século XIX. O fato de que Moisés, o teólogo ou o pregador, viveram antes da televisão, da internet, da AIDS, da estação espacial, não significa que Deus seja ignorante sobre essas coisas, ou que estas confundam a Deus. É verdade que Deus chama pregadores como instrumentos pelos quais Ele fala às vizinhanças e nações. Pregadores são locais, sua perspectiva é limitada, mas essa responsabilidade de maneira nenhuma implica que Deus seja ignorante acerca do clima cultural que essas vizinhanças e nações representam. Foi Deus que ensinou para Daniel a literatura e a língua de Babilônia. De forma semelhante, foi Deus que ensinou para Jonas sobre Nínive, e não o contrário. Deus é onilinguista e onipresente. Deus é um expert nos escritos de Platão e de Confúcio. Ele conhece detalhadamente o pensamento pós-moderno e o misticismo oriental. Ele entende teoria política, ele entende os indicadores econômicos de cada nação. Deus assistiu Matrix, Deus sabe usar um iPod, e Ele pode discursar e discutir pluralismo, e dar palestras sobre agricultura. Só que muitas vezes nós olhamos para a Escritura e achamos que ela não é mais útil. O Deus que planejou e inspirou essa palavra, o fez para que ela fosse útil não apenas no tempo em que ela foi escrita,
mas que ela fosse útil em absolutamente todas as eras e todos os lugares desse planeta. Coloque isso na cabeça. Segunda coisa que você precisa entender para você reforçar o valor da pregação no mundo pós-moderno é nós termos uma teologia da pregação que seja robusta. Muitas vezes a gente escuta falar sobre o valor da pregação como o método escolhido por Deus para trazer a mensagem da cruz a esse mundo, mas a gente confunde as coisas e a gente fica com a impressão de que esse era um método cultural e que fazia sentido na época dos apóstolos, mas que é algo estranho e fora de moda hoje. Querido, entenda o seguinte: a pregação sempre foi loucura. Um arauto de Deus de pé com a Bíblia aberta, explicando e chamando e proclamando a vontade de Deus, sempre foi contracultural. A ideia de que nós temos que nos adequar como igreja à cultura pode ser perigosa. Veja, contextualização tem o seu lugar, mas contextualização e capitulação são extremos que às vezes a gente não consegue discernir muito bem. Isso em todas as áreas. Na missiologia, no campo missionário, na adoração, na sua contextualização. Muitas vezes a gente fala que está simplesmente se adaptando aos tempos pós-modernos, só que a gente está deixando de lado coisas que a gente nunca deveria ter deixado de lado. Por exemplo, algo muito comum que se diz: o que a gente precisa fazer é manter a mesma mensagem, mas usar um método mais atual. A gente não vai usar pregação, por exemplo, com o pastor lá na frente. A gente usa outro método, um filme, teatro, isso ou aquilo, mas a gente transmite a mesma mensagem. Sabe qual que é o problema com isso? Se você já estudou um pouquinho de comunicação, você sabe que o meio, o método, afeta e muito a mensagem. Exemplo, você já passou pela experiência de ter lido um livro e depois assistir um filme baseado nesse livro? Alguns de vocês já. Normalmente quando você vai assistir o filme, você fica o quê? Um pouco decepcionado, frustrado. Você fala: puxa vida, mas mudaram aquilo outro, faltou tal parte, a minha personagem favorita não apareceu. O que aconteceu? Não foi a mesma mensagem? Mas o método mudou a percepção. O método muda como você recebe a mesma mensagem. Se você estiver aí do lado, ouvindo no telão, o meio muda também. E a gente percebe isso. Você sabe quando você está assistindo um culto, uma mensagem, e você não está no ambiente que o pregador está, pelo fato de você estar ali do lado, muitas vezes você presta menos atenção, você muda a sua reverência, você sente como se algo estivesse acontecendo que não é estar presente. Às vezes você assiste um filme naquela telona do cinema, tudo escuro, aquela beleza, som maravilhoso, e você ama o filme. Depois você vai assistir o filme de novo no Netflix, lá na sua casa, e o neném te chama, e o telefone toca, e a coisa vai acontecendo, e o meio mudou, e você fala: poxa, o filme eu achava que ele era melhor na minha cabeça. É errado você achar que usar outros métodos para transmitir a mensagem do Evangelho vai ter o mesmo efeito, e é errado você achar que não vai influenciar na mensagem. Deus não instituiu apenas uma mensagem para nós levarmos ao mundo. Deus instituiu um método também, e esse método é, via de regra, a pregação autoritativa, a proclamação por ministros do Evangelho, da palavra inspirada e útil do Senhor. A gente acaba exagerando e a gente joga fora coisas que a gente não devia ter jogado. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar do movimento de igreja emergente, algo que é muito comum em outros países, chegando no Brasil também. Talvez você não saiba, mas o que está por detrás do movimento de igreja emergente é uma tentativa de adequar a igreja às sensibilidades pós-modernas. A ideia é: vamos fazer uma igreja em que a pessoa possa vir com o seu pensamento pós-moderno e isso não vai confrontá-la. E a gente vai fazer isso de diversas formas. A gente para com esse negócio de pregação, a gente coloca um bate-papo ao invés da pregação, a gente para com certas palavras e certos temas no culto, e a gente coloca coisas não ameaçadoras, e as pessoas acham que é possível fazer apenas isso, mas não é. E os ramos mais extremos da teologia emergente estão indo para caminhos perigosíssimos. Seja Brian McLaren, que tem livros publicados em português, da suposta ortodoxia generosa. Ele recentemente fez o casamento do seu filho homossexual. Ou talvez seja Rob Bell, que tem um livro chamado O Amor Vence.
Parece nome de filme da Xuxa, mas na verdade é uma velha defesa do universalismo, maquiado como se fosse ortodoxia. E cada vez mais se jogam fora verdades eternas, como a expiação, como a substituição da obra de Cristo, como a Trindade. À luz disso tudo, lembrando, não devemos exagerar na contextualização, e a pregação é o que nós temos. Vamos analisar daqui para frente algumas características do nosso tempo, hoje com o tempo que nos resta e amanhã, e a gente vai investigar melhor como é que essas coisas se aplicam. E é importante que você entenda, irmão e irmã, que o mais pós-moderno dos homens, a mais pós-moderna das mulheres, continua sendo imagem de Deus, continua sendo rebelde contra Deus, continua precisando da mesma velha solução. Uma das características mais faladas do nosso tempo é que nós vivemos hoje numa geração visual. O que isso quer dizer? A ideia é a seguinte: hoje as pessoas são movidas não mais pelo texto, não mais pela coisa meramente verbal, mas são tão influenciadas pelo audiovisual, que a velha forma de pregação de um homem em pé na frente de todo mundo falando, é algo que simplesmente não funciona. As pessoas assistem filmes, as pessoas navegam na internet, as pessoas são vidradas no visual, e a gente precisa acabar com esse método antiquado. E você tem tentado todo tipo de coisa. Veja, eu não estou falando contra um recurso audiovisual, um PowerPoint aqui ou ali, não é isso. Mas eu estou falando contra o que tem sido feito de, em vez de ter uma pregação, a gente vai ter uma peça de teatro. Ou no meio da pregação eu vou interromper a cada 10 minutos e mostrar um clipe de um filme para vocês, para transmitir visualmente de uma forma que as minhas palavras não são capazes de transmitir. Tem um livro muito interessante de um homem chamado Reynolds, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que se chama A Palavra Vale Mais do que 1000 Imagens. É uma reversão no moto tradicional que a gente fala. Mas, crucialmente, pense o seguinte: pense na Idade Média. Como era a cultura da Idade Média? Era uma cultura visual ou verbal? A Idade Média, nós estamos falando de um tempo de extremo analfabetismo. Quando as pessoas iam à igreja, como é que elas aprendiam acerca do Evangelho? Claro, o Evangelho corrompido do catolicismo medieval, mas como que eles aprendiam a sua religião? Por meios visuais. Fosse pelas encenações diversas que aconteciam na missa, fosse pelos vitrais, fosse pelas imagens. O ensino para aquele povo era feito de maneira basicamente visual. O padre falava em latim, ninguém entendia nada, tudo que se aprendia era por meio visual. A reforma protestante acontece, a reforma protestante coloca a palavra de Deus no centro da vida da igreja de novo, e o que a palavra faz, o que a reforma faz para com aquela geração visual? Ela fala, você imagina Calvino falando, escrevendo para Lutero, esse pessoal é visual, cara, não dá para a gente ficar expondo a palavra domingo após domingo. A gente precisa arrumar um jeito de pega Zwingli e o seu pessoal lá de Zurique, monta uma trupe teatral, e eles viajam à Suíça apresentando o Evangelho. E Lutero fala, que boa ideia, eu vou fazer o mesmo aqui na Alemanha, porque essa geração visual é incapaz de ouvir uma pregação. Não! O que eles fazem? O que a reforma protestante faz? No meio de uma geração visual, eles recobram a centralidade da pregação verbal, do homem de Deus, de pé diante do povo de Deus, com a palavra de Deus aberta, explicando acerca de quem nós somos e qual é a nossa saída. Nosso povo é moldado pelos filmes do nosso tempo. Isso significa que em vez de pregar, eu vou passar um filme? Não! Eu tenho uso para os filmes, a gente vai falar mais disso amanhã. E lembrando sim que Deus nos fez com necessidade de sinais sensíveis, como fala nossa confissão e catecismo. A pregação tem um aspecto visual, desde a roupa do pregador até o contato dos olhos, até o tipo de gesto que nós fazemos, a pregação tem um aspecto visual. E Deus nos deu sim representações visuais autorizadas para utilizarmos. Quais são? A Santa Ceia e o batismo. Essas são as representações visuais que nós podemos fazer ao invés da explicação da palavra. Al Mohler, no seu livro sobre pregação no mundo pós-moderno, diz o seguinte: as normas tradicionais de adoração estão subordinadas à tal da relevância e criatividade. Uma cultura visual orientada à mídia está substituindo a cultura orientada à palavra, que serviu de berço para a igreja reformada. De certa forma,
a cultura orientada às imagens do evangelicalismo moderno é uma aceitação, atenção, das mesmas práticas que foram rejeitadas pelos reformadores. Cuidado, não é porque as pessoas são visualmente orientadas que nós temos que fazer do púlpito o mesmo que eles têm em casa. O púlpito é contracultural, o púlpito é loucura. Outra característica de nossos tempos é a falta do respeito pelas autoridades. Você já deve ter ouvido isso. Vivemos num tempo em que as pessoas resistem cada vez mais a todo tipo de grande autoridade, uma suspeita contra autoridades, seja o governo federal, seja o governo local, seja a igreja, sejam as instituições, seja o chefe, sejam os pais. Há uma crescente ideia de que nós não podemos usar o púlpito, porque o púlpito é um lugar de autoridade. Tem coisa mais autoritativa do que alguém se levantar diante da igreja e fazer declarações por 30, 40, 50 minutos acerca do que Deus quer e acerca do que você tem que fazer, e você não tem nem direito de responder? Você não tem nem direito de levantar a mão e falar: não acho que seja assim não, pastor. Isso vai contra a nossa forma de pensar. Agora, é importante que você se lembre que essa rebeldia contra autoridades, embora ela possa estar alcançando um grau maior em nosso tempo, não tem nada de novo nisso. É disso que Paulo estava falando em Romanos 1. Nós não queremos nos submeter à autoridade do Deus que é revelado na sua criação. E estranhamente, curiosamente, a igreja tem capitulado quanto a isso. Ao invés de nós, como igreja do Senhor, sermos contraculturais e afirmarmos a autoridade não do pregador, mas a autoridade do texto sagrado, ao invés de nós afirmarmos isso num tempo contra a autoridade, o que nós fazemos? Nós abrimos mão dessa autoridade. A gente dá um tiro no pé quando a gente faz isso. Muitas vezes a gente tem uma teologia reformada que a gente quer pregar, mas a gente não tem uma teologia reformada de pregação. A gente entende de maneira muito frágil, muito fraca, o que é pregar. A gente fica se desculpando, por exemplo. A gente está pregando e a gente fala coisas como: calma pessoal, só mais um pontinho, por favor, só mais um pontinho, mais 5 minutinhos e eu acabo. Olha, sinto muito, eu prometo que eu vou ser breve hoje à noite. Abra sua Bíblia, eu vou compartilhar uma coisinha com você. Meu irmão, não se desculpe por pregar a palavra do Senhor. Isso é importante. Não fique se desculpando perante o povo de Deus por alimentá-los. Traga o alimento maravilhoso. Pregação é algo ameaçador, sim. É algo que vai contra a nossa cultura. E quando o povo de Deus começa a entender a partir de você e do seu exemplo e da sua postura, que aquilo que está acontecendo no púlpito, que aquilo que está acontecendo no culto sagrado ao Senhor, não é um mero bate-papo, não é um lugar para troca de ideias, não é uma interação entre amigões, mas é o próprio Deus falando por meio do seu arauto, proclamação e não diálogo, aí as pessoas vão começar a prestar mais atenção. Muitas vezes a gente vai em igrejas e a gente vê que as pessoas, o pastor está pregando, o pobre do pastor está lá tentando pregar, e as pessoas estão conversando, as pessoas estão passeando, as pessoas estão nos seus iPhones conversando uns com os outros, comentando o sermão às vezes, ou falando do futebol, estão checando o resultado do jogo que está acontecendo, e muitas vezes, é claro, sem desculpar o pecado das pessoas, mas muitas vezes isso é causado porque nós pregadores não temos uma visão séria e não transmitimos uma visão real do momento que é e a seriedade que é a pregação. Isso se mostra de diversas maneiras. Por exemplo, quando a gente cria um culto, onde a gente bola uma liturgia e a palavra e a pregação da palavra não é central, ela é secundária. A pregação pode ter no máximo 30 minutos, mas o período de cânticos vai ter 1 hora, e a gente vai ter mais 40 minutos de aviso, a gente vai ter isso, a gente vai ter aquilo, a gente vai ter um monte de coisa, e o tempo de pregação fica sendo 20, 30% do período total do culto. Isso passa uma mensagem. Isso passa uma mensagem implícita para as pessoas, de que a pregação é mais um adendo, é mais um prato da refeição. Deixa eu te encorajar a começar a planejar a sua liturgia, de maneira que cada música, cada leitura, cada momento, contribua para elevar a centralidade da pregação da palavra. Você, pregador, tem que entender a seriedade do que é vir à frente do povo. Richard Baxter, puritano, falou o seguinte: não é uma coisa pequena
levantar-se diante de uma congregação e entregar uma mensagem de salvação ou da nação, vinda do Deus vivo, em nome do nosso Redentor. Mas tantas vezes a gente trata com leviandade algo que é tão sério. E a sua integridade vai estar ligada a isso também, aquilo que o pastor Augustus falou no primeiro dia, na primeira manhã. Meu irmão, minha irmã, se você não se empolga com pregação expositiva, você, pastor, se você não se empolga e não demonstra essa empolgação para o seu povo, deixa eu te dizer, as suas ovelhas não vão se empolgar. E em tempos pós-modernos, em que as pessoas estão predispostas a rejeitar qualquer coisa que tenha autoridade, elas vão preferir qualquer outra coisa no culto, menos que alguém fale para elas como as coisas são. Não é um compartilhar, não é um debate. A pregação é insubstituível. Queridos, ligado a isso, em nossos tempos nós vivemos cada vez mais uma cultura de espectadores. O que eu quero dizer com isso? É parte da condição contemporânea. Cada vez mais nós estamos acostumados a sermos meros espectadores. Se um tempo atrás a gente ficava preocupado que as crianças estão assistindo 6 horas de televisão por dia, hoje, além das horas de televisão, nós temos as inúmeras horas gastas na frente do Facebook, na frente do Twitter, na frente disso ou daquilo, em que nós somos espectadores de coisas que estão acontecendo. E parece-me que uma das razões pelas quais as pessoas são tão indiferentes à pregação é que muitas vezes elas vêm à igreja e acham que mais uma vez são meros espectadores. É assombroso assistir isso. Deus está falando por meio da sua palavra e as pessoas estão levantando para dar uma passeadinha. Deus está falando, querido, mas se você trata o culto como um mero espetáculo, se você trata o culto como uma mera ocasião que você vai para assistir, então essa é a postura adequada. Assim como quando você está no cinema e dá vontade de ir ao banheiro, o que você faz? Você levanta e vai. Você espera um momento chave no filme, acha que não vai acontecer nada agora, e vai. O pastor está mudando do segundo para o terceiro ponto, vai ter um tempinho até ele engrenar, dá para eu dar uma corridinha no banheiro, ou qualquer coisa assim. Uma forma de você, pregador, mitigar isso, é você lembrar o seu povo constantemente do fato de que eles não são espectadores. Isso, eu creio que uma forma boa de fazer é a chamada quebra da quarta barreira. Já ouviu falar disso? A ideia é a seguinte: pensa num teatro. O teatro tem 3 barreiras, aqui, um lado e o outro. Só que tem uma quarta barreira, que é o que separa o ator do público. E de vez em quando, numa peça, o que o ator faz? Ele se direciona diretamente a quem está ouvindo. Ele conversa com o público, ele faz uma brincadeira, ele chama a atenção de alguém, ele humilha um outro lá no canto, ele faz alguma coisa assim. Não estou chamando você para humilhar ninguém. O que você, como pregador, pode fazer é usar o riquíssimo vocabulário que nós temos em nossa tradição reformada, de usar, por exemplo, perguntas. Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards são mestres em utilizar as perguntas para engajar o coração dos ouvintes. Seja perguntas retóricas, seja perguntas que investigam o coração, seja perguntas em que você espera realmente que as pessoas somem as coisas na cabeça e cheguem a uma conclusão. Você, como pregador, deixe-me sugerir, você precisa constantemente envolver o seu povo, não com um debate, mas tratando o coração. Não deixe que as pessoas que estão te ouvindo fiquem confortáveis demais. E você pode fazer isso principalmente por meio das perguntas. Estude pregadores como Lloyd-Jones e outros, e você vai ver que eles são mestres nisso. São mestres em não deixar ninguém que está ouvindo achar que está falando com o outro. São mestres em não deixar ninguém achar que não é com ele. Outra característica de nosso tempo cada vez maior é a chamada busca pela autenticidade. Essa é uma situação um pouco exagerada, mas a gente olha no nosso tempo e a gente vê principalmente na juventude, mas cada vez mais inclusive uma coisa de mercado. As pessoas querem coisas individualizadas. Cansamos das grandes marcas, cansamos das lojas de departamentos, queremos coisas mais feitas sob medida. Seja a minha cafeteria da esquina, seja aquela livraria, seja o meu jeans que já vem pré-rasgado na loja, para que eu possa usar e ser mais autêntico. E claro, tem um pouco de tolice e exagero nisso tudo, mas hoje, se antes não era, hoje é intolerável para quem vai te ouvir pregar, que ele note em você, pregador, uma falta de autenticidade.
Domingo passado, o pastor Elias Medeiros pregou lá na minha igreja. Vocês já ouviram o pastor Elias Medeiros pregando? Alguns de vocês já. Pastor Elias é absolutamente inimitável. Não tem ninguém mais empolgado no mundo pregando. Seu gesto, sua fala, sua energia é inimitável. E ele pregou e foi muito bom, a igreja gostou muito, só que acabou o culto, um dos jovens veio me perguntar: pastor, por que você não prega que nem ele? E a gente amorosamente não responde como merece, a gente responde... independente da questão de se eu seria capaz de fazer aquilo ou não, a resposta é bem simples. Por que eu não prego que nem Elias? Porque seria ridículo se eu fosse tentar imitá-lo. Mas tem algo muito estranho quando todo pastor presbiteriano que você encontra por aí está ou imitando Hernandes, ou imitando Elias, ou imitando Augustos, quando a gente está tentando ser aquilo que a gente não é. E hoje, cada vez mais em nosso tempo, isso é notado, isso é percebido, e as pessoas deixam para lá. Eu vou ser o vilão aqui hoje à noite, tá? Já que ninguém vai te dizer, eu digo: para de imitar outros pregadores. Não tente ser outro, é ridículo, pare, por favor, pare. Seja você mesmo o pregador. Olhe a Bíblia, olhe Pedro, olhe Paulo, olhe Estevão pregando, cada um deles soa diferente, eles não estão tentando imitar. Nós não precisamos ser imitadores de John Piper, ser imitadores de Augustus, ou seja, de quem for. A gente pode aprender de todos esses grandes pregadores, mas não querer fazer igual. E sabe por quê? Principalmente porque você, meu irmão, você tem uma combinação que é única e irrepetível de personalidade, experiência e bagagem. Deus não precisa de John Piper pregando na sua igreja, é você que Ele colocou lá. E Deus quer usar você do jeito que você é, para trazer a mensagem dEle. Um autor já disse que a pregação é a verdade filtrada por meio de personalidade. E é claro que nossos mestres nos influenciam, e de vez em quando eu estou pregando e eu reconheço um traquejo, um jeito, uma forma de falar de um dos meus professores ou pastores que me influenciou. Isso é bom, mas não tente ser Tim Keller ou Paul Washer. A personalidade deles é muito diferente da nossa e fica falso. Se for para ir todo domingo ouvir uma imitação de Al Mohler na igreja, sabe o que eu faço? Eu fico em casa e vejo a original. É assim que as pessoas pensam. Querido, eu quero que você pregue. Você é o homem que Deus fez e colocou naquele lugar com toda a sua história de vida, para que você comunique a verdade dele aonde você está. Nesses últimos 15 minutos que a gente tem, eu vou falar sobre uma das grandes características da nossa pós-modernidade e trazer para vocês rapidamente qual é a solução. Outra característica de nosso tempo é a chamada suspeita contra metanarrativas, a chamada morte do autor. O que eu quero dizer com isso? A ideia é a seguinte: com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas começaram a desconfiar de todo tipo de discurso, seja o discurso do político querendo ser eleito, seja o discurso do pastor querendo dizer você o que fazer, seja o discurso do cara que vem vender alguma coisa na sua casa, seja o discurso do professor na sua escola. Cada vez mais uma hermenêutica, uma forma de interpretar baseada na suspeita, tem tomado conta das nossas faculdades e da nossa cultura. A ideia é a seguinte: por que você está dizendo isso? Por que nessa palestra lá no Encontro da Fé Reformada em Goiânia, você estava falando aquilo? O que você está querendo? O que está por detrás? Quais são suas reais intenções? A ideia cada vez mais frequente é a seguinte: que todo texto tem razões secretas por trás, tem seus objetivos por trás, e cabe a nós não ouvir cegamente e aprender, mas o nosso trabalho é investigar o que está por trás. E assim cada vez mais começa a surgir a hermenêutica da libertação, a hermenêutica homossexual, a hermenêutica feminista. Qualquer grupo minoritário pode criar a sua hermenêutica. E as pessoas começam a olhar para a Bíblia dessa maneira e falam assim: puxa vida, essa passagem em que Paulo está falando tal coisa sobre a mulher, ou essa passagem em que Pedro está falando aquela outra coisa, isso tem que ser interpretado com as nossas lentes de hoje e desmascarar o discurso que estava por trás, um discurso opressivo, patriarcal, homofóbico, ou seja, o que for.
Essa suspeita generalizada, de certa forma, tomou conta do ambiente acadêmico nas universidades. E isso eles chamam de a suspeita contra metanarrativas. O que é uma metanarrativa? Vocês têm ouvido aqui, os pastores têm falado sobre a grande metanarrativa. A grande metanarrativa desse mundo é a história da criação, queda, redenção e consumação. Meta é o que está por detrás, é a grande história por detrás de todas as histórias. Quando a gente fala por aí no relativismo de nosso tempo, as pessoas falam que verdade não existe, elas não estão falando que não existe nenhum tipo de verdade. Eu estou em Goiânia, não temos como saber se é verdade. A luz está acesa, não temos como saber. Não, as pessoas sabem que esse tipo de verdade diária, cotidiana, corriqueira existe. A reação pós-moderna não é contra isso. A reação pós-moderna é contra a existência de grandes verdades que englobam todas as coisas. É contra a existência de uma grande verdade que explique o mundo. O que eles diriam era, olha, se existe uma verdade grande que explica o mundo, a gente não tem nem como saber, porque cada um está buscando puxar a brasa para a sua sardinha. No máximo a gente vai ouvir e ver, e é discurso de poder, é isso e aquilo. E por isso que a gente chega no que se chama a irrelevância do autor. A ideia é a seguinte: quando alguém escreveu um livro, não importa o que ele quis dizer com aquelas palavras, o autor é irrelevante. Interprete como você quiser. E a gente olha essas coisas, e nós como pregadores a gente pode começar a apavorar. Eita, como é que eu vou falar da Bíblia para esse pessoal que não confia nem no discurso do autor? Como é que eu vou pregar as Escrituras se esse pessoal não confia nem mesmo que existe uma verdade por trás das coisas? E isso vira uma pulga atrás da nossa orelha. A pregação está fadada, está tudo perdido. E a gente começa a ver essas releituras acontecendo de todo tipo de coisa. Releitura da história. As pessoas começam a olhar a história e reinterpretar tudo à luz de um movimento ou de outro. Releitura da literatura. E começam a surgir coisas como uma interpretação feminista de Moby Dick, uma interpretação transexual de Dom Casmurro, uma interpretação ítalo-brasileira de O Senhor dos Anéis. Parece um pouco ridículo falar disso aqui, claro, eu estou exagerando, mas é isso que está por detrás, intencionalmente ou não, do esforço contemporâneo de jogar fora a suposta teologia dos homens brancos europeus do século XVI. E fazer uma teologia que seja nossa, brasileira, latino-americana. Essa suspeita, essa ideia de que era um discurso opressivo imperialista, essa ideia de que o que veio antes não serve para a gente tem que criar aquilo que é nosso, a gente tem que reler a Bíblia à luz das minorias. E a gente vê essas coisas e pensa, como é que a gente vai pregar a palavra de Deus no meio dessa confusão toda? E a saída que muitos têm tentado, como já falei, o movimento de igreja emergente, é entrar na onda. Já que o pessoal não acredita que existe verdade, tá bom, não existe mesmo não. Vamos negar os absolutos. Vamos negar que a gente seja capaz de estudar a Bíblia e chegar a verdades concretas. Vamos negar que a Bíblia fale seriamente sobre céu, inferno, sobre a exclusividade de Cristo. Vamos negar essas coisas. Infelizmente, muitos cristãos, nominalmente ou não, têm ido por esse caminho do relativismo. E a gente começa a submeter a Bíblia a toda sorte de interpretação. Mas deixa eu te perguntar, embora o discurso da boca seja esse, não creio em verdade, não existem absolutos, o autor é irrelevante, quando chega na hora de viver, as pessoas vivem assim? Quando você lê um autor pós-moderno falando que a intenção do autor não vale, o que você faz com a intenção dele sobre o que ele acabou de dizer? Você leva a sério ou não? Quando as pessoas pós-modernas leem uma revista de fofoca, o casamento do Brad Pitt, não sei o que, ela leva aquilo a sério? Ou ela fica fazendo uma hermenêutica de suspeição e tentando desconstruir a mensagem? Quando a pessoa está presa no elevador e vem o técnico para soltá-la do elevador, ela pede uma interpretação latino-americana do manual de funcionamento do elevador? Ou ela fala, me tira daqui rápido, por favor? Pode usar o seu discurso opressivo, eu não me importo. Quando o bombeiro fala, não se mexa, estou indo te salvar das chamas, você pensa, que discurso opressor, ele tem poder sobre mim,
então ele está vindo aqui exercer o poder dele e eu estou numa posição fragilizada. Não. O que eu quero dizer, queridos, é que embora o discurso pós-moderno seja esse, na prática as pessoas vivem como se verdade existisse, como se autores pudessem ser interpretados, como se uma grande história existisse, ainda que elas digam que não. Quando Jacques Derrida escreve um livro, ele espera que a gente interprete assim, e não de outro jeito. E curiosamente, os teólogos pós-modernos que falam em seu discurso de tolerância, múltiplas interpretações, não gostam de ser questionados, e apontam o dedo e falam assim: vocês, reformados, opressores, etc. E assim vai. Deixa eu sugerir para você, meu irmão, que essa desconfiança generalizada contra metanarrativas é uma coisa ótima para a gente. Como assim? Finalmente caiu a máscara. Finalmente caiu a máscara de que foi prometida pelos profetas do naturalismo. Os profetas da ciência prometeram para a gente que por meio da ciência a gente iria conseguir entender o mundo e explicar todas as coisas. Os profetas seculares falaram que se você botar a fé do seu coração neles, eles trarão todas as respostas para você. Só que a ciência levou a gente para onde? A gente pensava assim no século XIX. Aí chega o século XX, o que acontece? Uma guerra mundial, outra guerra mundial, comunismo, música disco, funk, essas coisas vão chegando, e a gente vai vendo que o mundo está cada vez mais complicado. As promessas que nos foram feitas de que a grande verdade da ciência ou da filosofia resolveria o problema, não resolveu, e as pessoas se decepcionaram e falaram: sabe de uma coisa, acho que não tem uma grande resposta, vamos viver como a gente quer mesmo e deixa para lá tudo isso. E nós temos a grande resposta. De certa forma, a queda na crença nas metanarrativas da ciência é boa, porque ela tira essas máscaras, e nós temos, queridos, a história que explica todas as coisas. Nós temos a história que explica todas as outras histórias, tanto as que existem em rebeldia, quanto as que existem em harmonia. Infelizmente, muitos cristãos, muitos pastores não entendem como a nossa história se encaixa nessa grande história, e a forma de você, pregador, falar a esse público pós-moderno que não acredita em metanarrativas, é o que nós temos estudado ao longo desses dias, é a pregação cristocêntrica. É deixar de lado a pregação moralista e legalista e abraçar, como os pastores têm ensinado tão bem, e eu não preciso gastar muito tempo porque eles já fizeram, entender que a Bíblia tem uma história, tem um herói, e que o planeta inteiro se encaixa nele, e quem não é a favor dele, é contra ele. Como o pastor Márcio falou, a história desse mundo é Deus lançando luz sobre o seu Filho. Essa geração não acredita em verdade absoluta. Acredita sim, ela gosta de falar que não acredita, que nem aquele jovem que fica inventando história para justificar o que ele quer fazer. Ao mesmo tempo em que essa geração nega uma metanarrativa, ela utiliza narrativas o tempo todo para se exprimir. Filmes, lendas, histórias. Facebook, você olha lá, tem a sua timeline, e você no final do ano você revê como foi o ano, e você assiste a retrospectiva do Fantástico, e você vê a sua história, como foi a história desse ano, e você usa as redes sociais, e você faz todo tipo de coisa para contar a sua história, ao mesmo tempo que você diz que não acredita em histórias. Você vive e se alimenta delas. E Romanos 1 explica isso para a gente. Depois você leia com mais calma, a gente não tem muito tempo para investigar, vou apenas mencionar algumas coisas. Romanos 1 é o texto em que Paulo nos explica o coração de todos os descrentes desse mundo, todos. E Paulo fala o seguinte: o que todo descrente faz é o seguinte: ele olha para esse mundo, ele tem evidência suficiente sobre a existência de um Deus verdadeiro, só que ele fica afogando essa verdade, ele detém a verdade pela injustiça, ele busca maneiras de se cegar, ele troca a verdade de Deus pela idolatria, pela falsidade, pela mentira. Ele acha que ele é sábio, mas ele é louco. A geração pós-moderna quer se perceber num contexto de história. A geração pós-moderna vai falar para você: não existe uma grande verdade, e essa é a verdade que eles estão afirmando.
Mas há uma grande verdade, há uma grande história, e quando você prega de maneira cristocêntrica, amarrando cada pedacinho da Bíblia na grande história, e fazendo com que a pessoa entenda que a história dela está conectada a essa grande história, aí você tem a possibilidade de começar a ensinar as pessoas aquilo que elas de fato anseiam. O livro de Eclesiastes, de certa forma, é sobre isso. É sobre como Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas de maneira tal que ele não consegue encontrar as respostas apenas nesse mundo, o que ele chama de debaixo do sol. E os pós-modernos, como eram os modernos, continuam buscando a resposta em todo tipo de coisa. Você tem a resposta, você precisa encontrar esse caminho para mostrar. E nisso tudo a gente tem essa desconfiança contra a objetividade. Isso é bom. A Bíblia afirma em Romanos 1 que ninguém é objetivo. A Bíblia afirma em Romanos 1 que não existe, por exemplo, na apologética, uma análise fria e objetiva dos fatos, das evidências. Não existe isso. Você interpreta o mundo com as lentes dadas por Deus num coração novo, ou você interpreta o mundo com as lentes caídas de um coração de pedra. Minha filha, quando não está querendo dormir, ela tem 1 ano e meio, ela chama um cachorro que mora ali perto. Estou indo botar ela no berço, e ela fala assim, uau, 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 com a cara mais malandra do mundo. Ela não está querendo falar com uau, uau, mas com 1 ano e meio ela já aprendeu que tem uma tática, que se ela utilizar, ela ganha mais alguns minutinhos, é pedir para ir na janela, ver o uau, uau. É isso que o pós-moderno faz. Como o moderno fazia, o que mudou foi a tática. Ao invés de pedir para ver o uau, uau, ela pede para ver o miau ou pocotó, ou seja, qual for o bicho. Por isso que você, pregador, precisa lidar com a consciência da pessoa que está te ouvindo, porque embora no discurso ela seja pós-moderna, no coração ela continua sendo imagem de Deus, rebelde contra Deus, precisando da solução. E na história da pregação reformada, nós temos aí todo o arcabouço. Se você estude, por exemplo, o material que o Joel Bick escreve, ele fala muito sobre como nós confrontamos a consciência, como nós podemos utilizar a palavra de Deus para, por meio de perguntas, ir demolindo os argumentos, ir demolindo as coisas atrás das quais as pessoas se escondem. Por exemplo, digamos que você vai pregar sobre Judas, e a ocasião em que ele trai o Senhor Jesus. Ao invés de simplesmente dizer, cuidado para você não fazer isso, hein, meu irmão, investigue, não deixe a pessoa confortável, diga algo como, talvez você que está aqui, ache que você nunca vai trair o Senhor. Talvez você que está aqui ache que isso é apenas aquele outro lado da igreja faria, mas não você. Talvez você ache que você seja incapaz de largá-lo. Será que é por isso que você insiste em ter conversas inapropriadas com aquela moça no trabalho? Será que é por isso que você não leva a sério a frequência ao culto público? Será que é por isso que você não leva a sério as admoestações de santidade? Um mero exemplo, investir no coração, investigar o que se passa. Há inúmeras maneiras de fazer isso, e eu te encorajo a ler os pregadores puritanos, por exemplo, e outros tantos, em livros de homilética, que vão te ajudar a mostrar como atingir a consciência, como fazer com que os pós-modernos, que estão se escondendo de trás de uma outra moita, diferente da que os outros se escondiam, no fundo, precisam é que você levante o espelho da palavra de Deus e mostre para eles, esse aqui é quem você é. Você pode até dizer que é diferente, você pode dizer isso ou aquilo, mas é isso aqui o que a Bíblia diz que você é, e as suas teorias e as suas desculpas não te fazem ficar inocente de Deus e não te livram do juízo. A verdadeira pergunta, queridos, não é se a pregação é relevante ou não em tempos pós-modernos. A pregação nunca saiu de moda, sabe por quê? Ela nunca esteve na moda. Sempre foi contracultural. O problema não é se a pregação autoritativa da palavra de Deus funciona no mundo pós-moderno. Talvez a coisa seja mais prosaica, talvez seja porque nós pregadores começamos a perder a fé no método dado por Deus. Talvez nós pregadores tenhamos abandonado toda a gama de ferramentas que nós temos na nossa tradição reformada para investigar o coração, para tratar a cultura, e a gente acha que o jeito certo é substituir o que a gente tem. No final das contas, nós temos que ser pastores que, com mansidão, amor e autoridade de Deus, precisamos chamar as pessoas a pararem de se esconder da verdade, pelo seu desejo de dormir com as últimas modas filosóficas,
e mostrar para elas que o anseio real do coração delas é por algo duradouro e real. É o noivo Jesus Cristo com quem precisam se casar. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva, eficaz, inerrante e útil. Nós pedimos, Senhor, que nos dê confiança no que o Senhor nos deu, que ajude-nos sim a entender o nosso tempo, mas a entender nosso tempo como apenas mais uma forma de rebeldia, e que rebeldia tem uma única solução: dobrar-se diante do nosso Salvador. Nós Te louvamos por Ele, Senhor, Ele que é totalmente amável, Ele que é o nosso noivo, e nós pedimos, Senhor, que ajude-nos também a examinarmos nossos corações, e a deixarmos nossa tolice de lado, e a nos voltarmos a Ele com fé. No nome dEle oramos. Amém.